É, pessoal, o Laranjão arregou para a China, né? Não sei se vocês viram as notícias hoje. Hoje o Trump anunciou tarifa zero para produtos eletrônicos chineses que entrarem nos Estados Unidos. Alguns falam que não é zero, né? Parece que ele deixou o mínimo de 10%, mas é quase zero, uma tarifa mínima para eletrônicos como celulares, tablets, smartphones, disco rígido, né? Aquele famoso HD. Se bem que hoje em dia não se usa mais quase HD, né? Hoje em dia é o SSD. E tudo que é componentes eletrônicos pode entrar nos Estados Unidos com uma tarifa mínima. Agora, por que ele fez isso? Porque ele viu que a China não cedeu à pressão econômica dele e isso ia prejudicar as big techs americanas. A maioria dos smartphones, celulares, tablets dos Estados Unidos são produzidos na China. A própria Apple tem uma fábrica na China. Então, se ele aumenta em 145%, que foi a última taxação dele, é difícil até manter atualizado, né? Que enquanto eu faço esse vídeo ele pode aumentar de novo e chegar a 160%. Mas enfim, 145% foi a última taxa dele que ele colocou na China. Então, por exemplo, o smartphone ia chegar nos Estados Unidos 145% mais caro, o que seria inviável e seria difícil para os americanos comprarem. Tanto que o dono da Apple, ele fretou um avião de carga, onde ele transportou 1,5 milhão de celulares da Índia, que ele também produz lá na Índia, para os Estados Unidos para tentar fugir da tarifa do Trump. Porque se viesse pela China, já ia chegar a 145% mais caro. Então você vê, esse aumento dele prejudicou as próprias big techs americanas. A Apple, Samsung e tantas outras empresas de celulares. Porque segundo reportagem que eu vi, um simples smartphone poderia valer nos Estados Unidos $1.800, que seria quase R$10.000 aqui no Brasil. Então ele viu que as big techs tiveram prejuízo, elas iam perder vendas e clientes, então ele teve que recuar. E ele viu que a China não recuou nem um ponto sequer. Muito pelo contrário, hoje saiu duas notícias interessantes, né? Primeiro, a China proibiu exportações de produtos de terras raras para 16 setores americanos, 16 empresas que fornecem para os Estados Unidos. Inclusive dizem que é por isso que o Laranjão quer tanto a Groenlândia, né? Que ele quer aqueles minerais de terras raras que pode ser usado na indústria de tecnologia. A China foi lá, assinou um decreto e falou, pronto, estou proibindo. Agora os americanos não podem mais comprar nossos materiais de terras raras, nossos minérios, porque eles usam muito tanto na indústria de tecnologia quanto na indústria militar. Também proibiram uma empresa que é uma subsidiária, né, mas uma terceirizada que fornece material para a indústria bélica americana, no caso para a aeronáutica. Então também vai prejudicar a indústria aeronáutica dos Estados Unidos. E além disso, a China fechou hoje, pessoal, vários comércios de carne com os Estados Unidos. Tá? Vários fornecedores americanos que vendiam carne para a China, exportavam, a China cancelou e parou de comprar, alegando razões sanitárias. É claro que não é razões sanitárias, né? É um boicote aos Estados Unidos. Foram mais de 300 fornecedores dos Estados Unidos que foram bloqueados, não podem mais vender para a China, o que corresponde a 60% da carne que a China importa dos Estados Unidos, ou seja, mais da metade. Então a China está parando de comprar carne dos Estados Unidos e provavelmente eles vão enxergar agora o Brasil como possível fornecedor. Inclusive a soja ainda não saiu nenhuma notícia por enquanto, mas com certeza a China vai retaliar também, vai parar de comprar soja dos Estados Unidos e vai também começar a olhar para o Brasil, que é um dos maiores produtores de soja e concorrente dos Estados Unidos. Então pode ser que a China compre mais soja do Brasil. Resumindo, o Laranjão se ferrou. A última vez que eu fiz um vídeo sobre ele e as tarifas estava em 134%. Eu mal postei o vídeo e ele já aumentou de novo para 145%, que ele quer dobrar a aposta. A China foi lá e meteu 124%, se eu não estou enganado. 124%, 125% ao todo de tarifas de produtos vindos dos Estados Unidos. Tá? A China, além de não ceder nessa guerra tarifária, como o Laranjão queria, ele falava até que o Xi Jinping ia ligar para ele. Passou o dia, o Xi Jinping não ligou e ainda aumentou mais as tarifas. Além disso, pessoal, a China está pouco se lixando. Um representante da China deu uma entrevista, acho que foi para a CNN, se eu não estou enganado. Eu sei que foi uma emissora americana, onde a repórter perguntou pelo do impacto das tarifas do Trump e tal. Ele falou, a gente não se importa, we don't care. Ele falou, por quê? Ele falou, a China existe há 5 mil anos. Mesmo antes de haver os Estados Unidos da América, já tinha a China. A China sempre teve negócio, uma economia forte, às vezes aberta, às vezes fechada. E não é os Estados Unidos que vão prejudicar a China. Nós negociamos com mais de 250 países no mundo, fazemos negócio. Se os americanos querem parar de negociar com a gente, que parem. A China vai continuar existindo. Ele falou que a China nos últimos 70 anos cresceu sem a ajuda dos americanos. O que é mais ou menos verdade, né? Mas o que ele quer dizer é que eles não dependem tanto dos americanos. E se os americanos querem parar de negociar com a China, porque essas tarifas agora são inviáveis, ótimo, eles sigam o caminho deles, a China vai seguir o deles. Porque a China não vai mais retaliar as tarifas do Trump. Chega, chegou nesse 125%, chega. A China falou, se eles quiserem aumentar as tarifas, a gente não vai responder. Só que vai ficar inviável fazer negócio com os americanos. A gente vai ter que negociar com outros povos, porque não tem como você fazer negócios com taxas tão absurdas dessas.
Ele chegou a dizer que esse tarifaço do Trump virou uma piada mundial. Que virou mesmo. Como é que pode você querer importar tarifas de mais de 100% a outro país, gente? Isso é ridículo. Imagina, por exemplo, a gente compra trigo, né? A gente importa trigo de fora. Imagina se o Lula anunciasse 100% de tarifa do trigo. Tudo que fosse derivado do trigo ia estar 100% mais caro nos mercados. Você ia comprar um pãozinho, que é R$1 e pouco, ia estar 3 e pouco. Você ia comprar uma massa de macarrão, que é R$3 mais ou menos um pacotinho, você ia estar pagando quase 10 um pacotinho de macarrão. Então tudo ia aumentar para o próprio povo brasileiro. Então essa política do Trump é idiota e não faz o menor sentido. E agora não adianta ele arregar, sabe, dar uma arregadinha. Não, porque agora eu estou anunciando tarifa zero para produtos eletrônicos chineses. Não adianta. E se a China quiser parar de vender essas coisas para os Estados Unidos? E aí? E se a China quiser super aumentar o preço para os Estados Unidos para compensar as tarifas? É a China que detém esses produtos. E se a China falar, não, a gente só vende agora com uma tarifa de 100% por cada smartphone? E aí? O que o Laranjão vai fazer? Então essa política burra do Laranjão, pessoal, além de ter prejudicado os próprios americanos, o próprio povo dele, de mil maneiras que você possa imaginar, desde um simples celular que vai ficar bem mais caro para o nativo americano, ou o setor do agro lá que está tomando nos olhos bem grandão. Se bem que o agro eu acho bem feito, tá, pessoal? Que o Trump venceu em 77% dos condados agrícolas dos Estados Unidos. Condado é um tipo de unidade que eles separam lá, que é que nem município ou cidade aqui no Brasil, só que lá eles chamam de condados. E dos condados que são considerados agrícolas, o Trump venceu em 77% deles. Mesmo ele já tendo prejudicado o agro no primeiro mandato deles. O agro de lá é que nem de carro, é um agro burro. O agro aqui, por exemplo, apoia o Bolsonaro. Se o Bolsonaro voltar, ele vai continuar atacando a China. É a vacina, tá ok? Não vou comprar a vacina chinesa, porque eu não confio na procedência da origem, tá ok? E aí a China vai parar de negociar com o Brasil também e o agro vai tomar nos olhos também. Ou seja, a história se repete, né? Primeiro como comédia e depois como tragédia, diz o ditado. E é o mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos. O agro lá está se ferrando. Para quem que eles vão exportar carne agora? Para o mercado interno? O mercado interno americano já é bem abastecido. Vai ficar um acúmulo de carne. Eles vão ter que baratear o preço demais. E mesmo assim vai sobrar carne e vai dar prejuízo para todo mundo que trabalha no agro, que produz carne, pecuária, lá nos Estados Unidos. Então o Laranjão já ferrou uma boa parte do eleitorado dele. Já ferrou os investidores da Bolsa com a queda, né? Até teve uma recuperação agora com o recuo dele. Já prejudicou as Big Techs que apoiaram ele, como o Elon Musk. O Elon Musk diz que está de mal do Trump. Tá? Ele já falou mal dele, chamou aquele conselheiro dele que é a favor das tarifas de burro, de estúpido. E o Elon Musk nesse ponto tem razão, porque você vai tarifar todo mundo, você prejudica as próprias Big Techs. O Elon Musk gastou milhões e milhões de dólares para ajudar a eleger o Donald Trump. Agora o Trump eleito prejudica ele mesmo. Porque primeiro por causa da Tesla, né? Que a Tesla já está caindo bastante as ações, vai chegar uma hora que pode ser irrecuperável. Segundo, que o Elon Musk tem uma fábrica da Tesla na China. Se aumenta as tarifas, os próprios carros elétricos do Elon Musk vão chegar mais caros nos Estados Unidos. 145%, então você imagina um carro, sei lá, de $100 mil da Tesla, um exemplo hipotético, aí vai passar a custar $145 mil. Meio absurdo, né, pessoal? E é isso que o Laranjão está fazendo. Olha, 145 não. 100% seria o dobro, né? Seria 200 mil. Eu sou ruim em matemática. Mais a metade, então seriam 250 mil. Um carro que deveria ser 100 mil, só por causa de tarifas. Então o Trump está vendo que essas coisas estão prejudicando ele mesmo, as Big Techs dele também estão sendo prejudicadas, e não só dele, né, também da Meta, lá do antigo Steve Jobs, que é a Apple, tal, não sei o que, estão tudo tendo prejuízo. Como é que eles vão vender produtos para os cidadãos americanos com 150 mais do valor, por exemplo? Isso é inflação, pessoal, fora que a taxa de inflação explode. Aí o Fed americano vai ser obrigado a aumentar a taxa de juros para tentar controlar a inflação. Alguns países já estão vendendo títulos da dívida pública dos Estados Unidos, como a China, por exemplo. Enfim, ele está gerando um caos tão grande na economia, pessoal, que vai ser difícil para ele conseguir reequilibrar as coisas. Segundo alguns comentaristas econômicos que eu vi essa semana, eles falaram que mesmo com esse recuo do Trump, ele já está ferrando muito os Estados Unidos. Por exemplo, só esse vai e volta dele, tarifa e recua, tarifa e recua, tarifa e recua, isso gera uma incredulidade no país. Não é mais um país confiável para você investir, porque você não sabe se você investir nos Estados Unidos, se amanhã ou depois ele vai botar uma tarifa maior, depois vai derrubar a tarifa, depois vai botar de novo, então perdeu completamente a confiança. Fora o ódio que ele gerou aos Estados Unidos, né? O mundo inteiro está com raiva dos americanos, então isso aí vai ser difícil ele recuperar a confiança, a amizade e a credibilidade dos Estados Unidos no mundo. E fora a inflação, que segundo os economistas que vai explodir nos Estados Unidos e ele não vai conseguir controlar a curto prazo. Não vai. Ele já está pressionando a inflação de muitas maneiras, que as políticas dele são todas inflacionárias, inclusive a expulsão dos imigrantes. Então, os americanos vão experimentar o que o brasileiro já está acostumado, né? A ter inflação de verdade. Inclusive, essa ideia dele de querer que as fábricas se instalem nos Estados Unidos,
ele expulsou os imigrantes, quem é que vai movimentar as fábricas nos Estados Unidos? Digamos que a Apple saia lá da China e vá para os Estados Unidos. Beleza, Laranjão, vamos seguir seu plano. Agora, quem que vai movimentar a fábrica? Robôs? Porque ele expulsou a maioria dos trabalhadores imigrantes, que é geralmente quem faz esse tipo de trabalho, trabalhar em fábrica, trabalhar na construção civil, trabalhar em colheitas de fazenda. Geralmente é os imigrantes. Agora, sem imigrantes, o dono da Apple vai fazer o quê? Ele vai sozinho lá ligar os botões, mandar fabricar os celulares? Porque o americano nativo não gosta desse tipo de trabalho. Tanto que, segundo o professor Villa, essa loucura do Trump, né, de querer trazer os empregos de volta para os americanos não existe. Primeiro que o desemprego estava muito baixo na época do Biden. Parecido agora com o Brasil, o desemprego, sabe lá, quase em pleno emprego. Então todo americano nativo já tinha oportunidade de emprego. Não tinha esse desemprego como o Trump imaginou na cabeça dele. Segundo que esses empregos que o Trump quer que volte para os Estados Unidos não é emprego que o americano faz, gente. Trabalhar numa fábrica, lá ficar o dia inteiro operando botão, essas coisas, isso não é coisa de nativo americano, isso é coisa de imigrante. Os nativos americanos têm outras profissões, como advogado, médico, engenheiro, construtor, psicólogo, etc. Não é a profissão de um nativo americano. Então, fora que hoje em dia a maioria das fábricas elas são automotivas, né? Como eu falei de robô, muitas dessas fábricas são operadas por robô. Tem que ter o ser humano ali para apertar os botões, tal, direcionar, mas são robôs. Então o Trump está vivendo na mente dele como se ele estivesse no começo do século passado, com o Henry Ford lá produzindo seus carros, né? O Ford T. E as pessoas estivessem lá na fábrica manualmente fazendo o carro. Ó. Tem que fazer assim, ó, bater, põe esse parafuso. Isso não existe mais, pessoal. A indústria já se modernizou. Então que emprego é esse que o Laranjão quer de volta? Ou está alegando que os Estados Unidos estão perdendo emprego? Se ele quer a reindustrialização dos Estados Unidos, tudo bem, é um direito dele, ele é o presidente. Mas ele tem meios mais eficientes de fazer isso. Por exemplo, oferecendo vantagens fiscais, incentivando, dando até uma isenção tributária por um tempo, para que a indústria se instale lá e tenha um tempo de se organizar. Permitir que imigrantes trabalhem nessas fábricas, porque é necessário ter uma mão de obra. Isso, infelizmente, é inevitável, etc, etc, etc. Agora, o plano dele de tarifar o mundo todo para tentar forçar as indústrias a ir para os Estados Unidos, pessoal, é completamente idiota. É inviável. E agora ele teve que carregar para a China, porque a China está pouco se lixando para ele. A China, perdão a expressão, mas a China cagou para os Estados Unidos. Vão continuar fazendo suas indústrias, seu comércio com os outros países normal. E estão pouco se lixando para as tarifas do Trump. Ah, 145%? Beleza, vamos parar de exportar para os Estados Unidos. Afinal, eles mesmos vão perder, porque não vai ter como importar da China com uma tarifa desse valor. Então, quem está se prejudicando é só ele. E eu gostei que ele deu uma recuada agora. Os bolsonaristas estão tudo elogiando ele, falando que ele é um estrategista, é xadrez 4D. É a mesma narrativa que eles fazem para as cagadas do Bolsonaro. Mas a verdade é que ele recuou. Tá? Ele arregou legal para a China, porque ele está vendo que se ele manter essas tarifas, principalmente sobre os eletrônicos, as Big Tech dos Estados Unidos quebram. Tá? A verdade é essa. Então o Laranjão já está começando a regar. Vamos ver agora que bicho que vai ser. Se amanhã ou depois ele já não vai colocar uma outra tarifa. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, ele pode estar colocando outra tarifa, porque ele é altamente instável. Não dá mais para confiar nos Estados Unidos nem para nada, porque o presidente fica toda hora mudando de opinião. Então ele está acabando com a credibilidade dos Estados Unidos. Ele vai pegar um país que o Biden deixou os dados relativamente bons, um bom emprego, né, bom índice de emprego nos Estados Unidos, a inflação controlada e tal, e ele vai entregar um governo destruído. Se é que ele vai entregar o governo, né? Que eu já falei para vocês, tem a possibilidade dele ser empichado. O que não vai mudar muita coisa, né? Porque o vice dele, que é o JD Vance, é a mesma bosta que ele. Que escolha trágica que os americanos fizeram, né, pessoal? Tudo isso para não votar na Câmara. Só porque ela é uma mulher negra, descendente de estrangeiros. Não, eu não voto em mulher para governar os Estados Unidos, não. Beleza, votaram no Laranjão lá, no Pitbull Laranja? Estão gostando? E o agro americano está gostando? A China cancelou 60% da importação de carne dos Estados Unidos. Estão gostando, agricultores americanos? Ou farmers? Are you like this? Estão gostando? Bem feito, votaram no Laranjão, ó. Se ferraram, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado quando o canal faz um vídeo novo. Em breve eu estou pensando em criar listas de transmissão, pessoal, tá? Para poder a pessoa ser notificada quando o canal faz um vídeo novo. Talvez no WhatsApp, talvez no Telegram. Estou pensando em criar pelo menos listas de transmissão. Não são grupos, tá? São só listas de aviso. Comente aí o que vocês acham, que se for o caso eu começo a criar. E aí vocês podem ser notificados quando o canal faz um vídeo novo. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.